Cara, é o seguinte, galera do Fluminense que vai colar por aqui, pessoal que já me segue habitualmente, vocês sabem que eu gosto de criar aqui um storytelling, ir por quebra-cabeça do que foi o jogo, momento após momento, pra gente decifrar toda a parte tática também. Mas, dessa vez, eu vou ter que abrir uma exceção e despejar impressões logo de início, porque acabou de acabar o jogo e o que aconteceu nos Estados Unidos hoje para a torcida do Fluminense e para o time foi histórico. É uma classificação heróica, histórica e para jamais o torcedor do Fluminense deixar de lembrar. Pô, Quessadinha, mas não é a mesma Inter que chegou brigando no final da temporada, não tem o mesmo treinador, alguns jogadores lesionados, é verdade, jogadores titulares fora. O time chegou traumatizado depois de perder tudo que poderia dentro do futebol italiano, Copa Itália, podia ter vencido o triplete, perdeu o campeonato italiano, perdeu a Champions por 5-0, não via a hora que a temporada acabasse e teve que jogar o Mundial. Tudo isso são argumentos e fatos que podem ser utilizados. Mas o que você não pode fazer é desmerecer o que o Fluminense fez. Com um orçamento muito abaixo, com uma equipe que, inclusive eu, e já falei, já assumi isso aqui, achava que não passaria das oitavas de final. Se passasse para as oitavas de final já seria um grande negócio, mesmo tendo um grupo com o Sam e o Mamelodi. E achava que dentro dos brasileiros era a equipe com mais fragilidades. Entretanto, talvez a gente não considerou um Fluminense muito estratégico e adaptável aos cenários que tinha pela frente. Curiosamente, os piores jogos do Fluminense foram quando o Fluminense teve que ser propositivo mais, né? Tomar mais conta do jogo, tinha mais responsabilidade contra o Sam e contra o Mamelodi. E os melhores jogos foram com as melhores equipes que o Fluminense enfrentou até agora. Contra o Borussia Dortmund já deveria ter vencido, jogou muito mais. E contra a Inter de Milão conquista uma vitória justíssima, uma vitória de manual. O Fluminense foi muito bem naquilo que planejou para o jogo. E aí, despejando as minhas impressões, Renato Gaúcho, que muitas vezes é desvalorizado no Brasil, estrategicamente bolou um plano, tirou o seu time daquilo que talvez fosse mais confortável e habitual para o Fluminense, para se adaptar à Inter de Milão, e espelhou os três zagueiros muito para segurar o avanço dos alas da Inter, e isso deu certo. Apesar do Di Marco ter talvez sido o melhor jogador, o mais insinuante dessa Inter de Milão, muito pela bola parada também, mas a gente viu um Dumfries não jogando absolutamente nada. E um Fluminense muito confortável em vários momentos do jogo. O Fluminense mandou na partida, tirando a reta final ali, que teve 2 bolas na trave, e contou também com a sorte, porque, vamos ser sinceros, a sorte faz parte também do futebol. O Corinthians é campeão contra o Chelsea em 2012, e eu lembro que a primeira bola do Chelsea é um escanteio, que o jogador cabeceia, o Cássio pega, mas a bola fica entre a bunda do Cássio e a linha e não entra. A sorte também faz parte dos vencedores. Assim como a competência, assim como a estratégia. E o Fluminense teve isso. Teve isso. Outros times que venceram o Mundial de Clubes também tiveram sorte. Eu não estou falando que isso se compara a uma vitória, a um título. Não, mas é uma vitória de muita grandiosidade para a torcida do Fluminense. E aí, cara, Renato Gaúcho, brilhantemente, adaptou a sua estratégia e conseguiu colher frutos quanto a isso. O gol do Fluminense nasce muito cedo naquilo que o Renato Gaúcho queria fazer, construção a 3 atrás, depois vantagem numérica sobre o ala e a parte esquerda da Inter de Milão com 3 jogadores fazendo uma triangulação muito interessante. E aí na insistência do Martinelli a bola sobra pro Arias fazer o cruzamento, pro Cano oportunista fazer 1-0, e com 3 minutos de jogo, quando você abre o placar, a gente imaginava, pô, a Inter vai reagir. Mas a Inter não consegue reagir por seus próprios erros também, mas muito por mérito do Fluminense. O Fluminense cozinha a Inter de Milão. E aí eu vou continuar despejando o que eu vi. O Thiago Silva é um monstro de jogador.
mesmo com a lesão que o tirou de momentos desse Mundial, foi para o campo, jogou todo o tempo e foi fundamental para liderar esse sistema de 3 zagueiros que muitas vezes se transformou numa linha de 5, com os 2 alas voltando, tanto o Samuel quanto o René fazendo esse ferrolho e conseguindo parar as principais peças da Inter de Milão. O Thuram não jogou nada. Tudo bem, tá voltando de lesão e tal, mas não jogou absolutamente nada. O Lautaro só foi começar a jogar no finalzinho do jogo. Tava encaçapado, encaixotado pela defesa do Fluminense. O Barella tentava e batia na belíssima atuação do meio-campo do Flu, que correu muito. E até nisso o Renato acertou nas substituições no segundo tempo. E aí, cara, a gente tem que falar de um senhor chamado John Arias. Eu li um comentário no Twitter que eu achei engraçado. Se chamasse João Arias e tivesse no futebol português, ele já teria sido vendido por 80 milhões de euros. Também não é por aí, porque estamos falando também da idade do Arias. Entretanto, é um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes até aqui. Na minha seleção do Mundial, o Arias deveria estar, porque ele é o diferencial desse Fluminense. Ele atua em todas as zonas do campo. O Fluminense precisa segurar a bola não queima no pé dele, ele consegue limpar as jogadas, clarear o jogo, desacelerar quando precisa, acelerar quando precisa, tem velocidade, tem bom chute, tem muito senso de posicionamento, chega bem na linha de fundo, ele faz tudo muito, muito bem, né? E mais uma vez, hoje foi fundamental, deu o chapéu, desfilou, abriu o cartel de possibilidades e o Arias é para mim o grande destaque do Fluminense, sem dúvida nenhuma. Mas aí você tem outros. O Cano, voltando aí à equipe titular, faz um gol de oportunista, que é o que se espera do Cano. Os números dele com a camisa do Fluminense são espetaculares, ainda mais para um jogador da idade dele. E aguentou muito durante a partida. Você tem a estrela do Fábio, que com 40 anos aí e tal, vai lá e no momento que precisa, defende. E não só, transmitindo muita segurança, né? Em vários momentos. Então você tem uma equipe que, por mais que ela não tenha a qualidade individual, de repente, do Flamengo, por mais que ela não tenha a qualidade de trabalho desenvolvido e defensiva com uma solidez e maturidade do Palmeiras, por mais que ela não tenha, diante dos seus adversários, a melhor condição, é uma equipe que rema junto pro mesmo lado. Os caras compraram a ideia do Renato e eu acho isso lindo, eu acho isso impressionante. O primeiro gol do Fluminense sai de uma jogada de estratégia e o último gol também, porque o Fluminense é esperto, consegue aproveitar uma transição e o Hércules faz um belo gol para matar o jogo. Uma cena que não sai da minha cabeça. O Thiago Silva conversando com o Renato Gaúcho e ele, como muito provavelmente será o treinador, porque estuda para isso e está no caminho para isso e é muito inteligente dentro de campo, sugere manter a linha de 5 com o Arias mais adiantado, porque estava morto, e o Everaldo para correr, para marcar os alas. E o Renato acata isso, e a câmera flagra da transmissão isso. E eu não acho demérito nenhum para o treinador. Muita gente vai achar, pô, mas ali quem manda é o treinador. Mas quem está dentro de campo também precisa dar uma visão. E quando você tem um homem como o Thiago Silva dentro de campo, você precisa escutar o que ele está falando. Burro daquele que não escuta. Escuta, analisa, confia e vai. Porque os caras estão sentindo a temperatura também dentro de campo. Sobre a Inter de Milão, antes de fechar com o Flu. É uma Inter traumatizada? Sim. É uma Inter com uma cara muito diferente daquilo que eu acompanhei de perto contra o Bayern de Munique, contra o Barcelona. Eu vi todos esses jogos em loco na Liga dos Campeões. Sim. Está um pouco irreconhecível? Também é verdade. Também é verdade. O ponto é que a Inter está fragilizada. É um time que queria que a temporada acabasse. Perdeu tudo o que poderia. Perdeu o seu treinador. Perdeu um pouco da sua identidade. Mas é o que eu digo. A Inter não fez um grande Mundial.
acabou tendo resultados melhores até do que as atuações. Só que o Fluminense não tem nada a ver com isso. E não sei se a Inter vai voltar a ser aquela Inter do Inzaghi rapidamente, porque mudança de comando, com um treinador inexperiente, com jogadores já no final do ciclo, enfim. Vamos ver. Mas para fechar, o Fluminense embolsou 12 milhões de euros com essa classificação, além daquilo que já tinha embolsado antes. Ou seja, um time que precisa de receita, precisa de faturamento, esse Mundial está sendo espetacular para o Fluminense. E agora, muito provavelmente, vamos ver o que acontece no Manchester City, tem a possibilidade de reencontrar o seu algoz de 2 anos da final do Mundial. Um outro Fluminense, um outro treinador, uma outra ideia, mas um reencontro que não deixa de ser curioso. Se vamos ter uma reedição de final com Palmeiras e Chelsea, poderemos ter uma reedição de final com Manchester City e Fluminense. Para o futebol brasileiro, chegar com os 4 nas oitavas de final foi lindo. Chegar com 2, sendo que teve um enfrentamento direto entre 2 brasileiros, agora nas quartas de final, é sensacional. Se um conseguir passar para a semifinal, é maravilhoso. E o futebol brasileiro fez um Mundial até aqui muito decente com os seus representantes. Mesmo aqueles que foram eliminados, a gente já falou sobre isso, mas parabéns ao Flu, parabéns à torcida do Flu, e volto a dizer, né, se o Fred Caldeira tá feliz, que não para de mandar mensagem no WhatsApp, estamos todos. Um abraço para vocês e até o próximo.